Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus seja com todos. Que milagre, que maravilha estarmos mais uma vez todos presentes aqui na gloriosa oportunidade preparada por Deus para as nossas vidas, que estamos sempre trabalhando para o enriquecimento do reino do Senhor e principalmente o desenvolvimento da sua obra em nossas vidas. Desde já, como é de costume, nós pedimos licença para entrar na sua casa. Pedimos licença para entrar no seu carro, no seu transporte alternativo, para, nesses instantes, levar um pouquinho da palavra do Senhor para você, onde quer e também da forma que você se encontre. E por que vamos fazer isso e estamos nessa intenção e nesse desejo? Porque hoje, como todas as vezes, nós sempre dizemos que o Senhor tem algo de especial preparado para a sua vida. Quem crê no milagre do Senhor, quem crê naquilo que o Senhor preparou, também pode viver o seu melhor. E nós que estamos daqui a alguns instantes já entrando na palavra, compartilhando da palavra, estamos felizes. Por quê? Porque todo dia em que o Senhor nos dá a chance de viver o seu melhor, isso nos faz mais fortes do que fomos ontem e com certeza precisaremos ser no amanhã. E amanhã Deus tem coisas maravilhosas para aquele dia. Porém, hoje eu já peço a você que da forma em que você se encontre, possa estar orando, possa estar intercedendo conosco nesse momento e vivendo o melhor da parte do Senhor Jesus. Tá certo? Então, se você puder, aí aonde você estiver, ore a Deus nesse momento, falemos todos com o Senhor Jesus e que Ele venha enriquecer esta tarde, este dia, esta ocasião. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento nós estamos felizes por aquilo que o Senhor está preparando, principalmente, Senhor, pelas oportunidades que o Senhor já está favorecendo. Derrama, Senhor, em cada um daqueles que aqui já chegaram, o teu melhor, a tua compaixão e a tua graça. Deus, opera, Senhor, o teu milagre. Que haja paz nesses lares, que haja paz, Senhor, nestas vidas. E que todos possamos ser abençoados pelo teu poder e pela tua graça. Porque o Senhor tem falado, tem confirmado as nossas orações, tem aberto portas onde não há portas, tem derramado todo o mal por terra. E desta forma nós temos tido a graça de chegar até a Ti, falando sempre do Teu mistério e da Tua graça. Por isso que nesse momento, Senhor, que o Teu amor possa ser superior a todas as nossas situações, todas as nossas dificuldades, mas principalmente confirma a tua paz, confirma a tua bênção, perdoe os nossos pecados, Senhor, para que haja a tua glória e a tua cura em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como é do conhecimento de todos, nós estamos fazendo aquela campanha de arrecadação de alimentos e eu estou muito feliz pelas pessoas que Deus tem ajudado para levantar, e Deus tem ajudado e levantado para ajudar. Por quê? As pessoas estão dando do que para elas está sobrando. E quando eu falo sobrando, não falo no termo negativo da palavra, mas no termo positivo. Dizendo assim, olha pastor, olha pastora, olha a igreja, eu pude comprar um pouco mais, então eu gostaria de contribuir para esta obra, gostaria de contribuir com este projeto. Os irmãos sabem que nós temos por intenção entregar mais de 6 toneladas de alimentos. E eu creio que nós vamos conseguir fazer tudo isso acontecer. E vamos fazer porque Deus tem colocado no nosso coração esse propósito. E esse propósito, ele tem chegado ao trono da graça, tem permitido nós alcançarmos resultados positivos. Por isso que eu já agradeço a Deus por ter feito a mesa de milhares de pessoas, uma mesa farta, abençoada, positiva. E esta bênção tem chegado a outras casas também que estão sendo contempladas, que têm compartilhado das bênçãos. Por isso, você que está aqui agora nessa transmissão e que ainda não conhece,
Nós temos, e você pode estar fazendo o contato, através do telefone 56220328, que é o nosso WhatsApp Business. Você pode estar entrando em contato para conversar com o nosso pastor ou com a nossa pastora, e ali também estarem se comprometendo quanto à ajuda, quanto à doação, seja de 1 quilo, 2 quilos, seja de um fardo, pouco importa. A sua contribuição é muito importante e eu tenho certeza que nós vamos conseguir alcançar esse número de 6 toneladas que nós pretendemos chegar em nome do Senhor Jesus. Muitos dizem assim, mas existem vários tipos de projetos sociais que já estão se comprometendo nesse sentido. É verdade, todos estão certos nessa afirmação. Tanto é que nós sabemos que isso tem acontecido e milhares de pessoas têm se proposto a ajudar. Não digo que não. O grande principal fator é as pessoas que têm ajudado, elas têm procurado ajudar de uma forma que todos podem ser contemplados, todos podem ser abençoados. Então, diante dessa circunstância, eu fico feliz, porque para quem ajudou, não faltou, e para quem precisava, também não faltará. Por isso que eu conto com a sua ajuda. O que eu posso fazer é continuar orando pelo irmão, ou continuar orando pela irmã, para Deus encher a sua vida, encher a sua despensa, e que essa despensa Deus possa cada vez mais multiplicar. Quem está nos assistindo hoje pode ver que já temos um diferencial aí na nossa tela. Se você deitar o seu celular, vai perceber que no canto superior, onde nós estamos apresentando, está aparecendo a sua mensagem do chat. Então você que está ajudando, está saudando os irmãos, as irmãs, a sua mensagem vai aparecer no canto superior da tela. Isso é uma forma de nós dizermos assim, olha, a paz do Senhor a todos, que Deus te abençoe, sejam todos bem-vindos. E também é uma forma de interagirmos com cada um dos senhores, com cada uma das senhoras. São novidades tecnológicas que vão sendo implantadas e, claro, com toda alegria, porque quanto mais interativo ficar esse panorama, esta participação, esta live, nós vamos nos alegrando. Então percebam, no canto superior esquerdo está aí vendo está vendo a sua participação. Pastor, eu não estou vendo ainda. Basta você virar o seu celular, ao momento em que você deitá-lo deixando na horizontal, você vai ver que toda a palavra, toda a mensagem enviada vai aparecer aqui na nossa tela, no canto superior, e você vai estar interagindo com a nossa live. Sejam, portanto, todos muito bem-vindos e envie a sua mensagem, seu pedido de oração, já vai constar aqui na tela e nós vamos cada vez mais deixando visível essa situação para cada um dos amados. A irmã que está entrando agora já pede oração pela unidade de Jaçanã. Os irmãos estão saudando com a paz do Senhor. Vejo aqui também tanto Santa Cruz como vejo Bahia, vejo São Paulo, vejo aqui Grande São Paulo, vejo Ceará agora na pessoa da irmã Denis. Isso, inclusive, a irmã Denis fez aniversário por esses dias, né? Então também vai os nossos parabéns. Para todos os irmãos que estão fazendo aniversário neste mês, tá certo? Recebam aí as nossas homenagens, o nosso amor, o nosso respeito. Hoje também o irmão Marcos completa anos, isso é muito importante. Também há mais irmãos que estão aniversariando na data de hoje, e isso para nós é motivo de nós acrescentarmos aniversariantes nos pedidos de orações, porque para Deus aumentar os seus dias e abençoá-los continuamente, tá certo? Então, repito, mande sua mensagem. Se quiser ver todas as mensagens, basta deitar o seu celular, deixando na horizontal, e no canto superior esquerdo você vai vendo
todas as interações que a gente vai fazendo aí ao longo dos períodos. Como é de costume, nós sempre colocamos ou disponibilizamos um louvor antes da mensagem. Mas eu gostaria de inverter um pouquinho hoje para nós já entrarmos diretamente na mensagem. Por que nós vamos entrar na mensagem? Para que Deus, para que você, para que nós possamos falar de forma um pouco diferenciada na data de hoje, até para que os irmãos possam, os que já estão aqui, serem também contemplados, serem ajudados. Irmã Edna também quero agradecer por uma cura. Olha só que bênção, irmã Edna ali do Ceará, agradecendo por uma cura. Isso é o que Deus faz, irmã, isso é o que Deus faz. E com certeza continuará fazendo. Olha aí, testemunho de cura, testemunho de cura. Glória seja dada ao Senhor. Então, isso é sinal de que o povo está orando, isso é sinal de que as pessoas estão pedindo, isso é sinal de que é o momento de nós estudarmos a palavra de Deus. E eu gostaria de hoje ler com vocês Efésios capítulo 5, versículo 27. Eu precisava só de uma confirmação e eu percebo que essa confirmação acabou de chegar. Por que acabou de chegar? Porque nós iríamos falar justamente nesse contexto, qual seja, da cura e do que Deus está fazendo através daqueles que se propõem a falar com seriedade o seu evangelho. Diz assim, embora vamos nos fixar no versículo 27, vamos ler a partir do versículo 24, Efésios capítulo 24 ao versículo 27. E o tema desta tarde será fixado no 27. Diz assim, de sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher como a Cristo amou a sua igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Santa e irrepreensível. Amém, esta é a palavra do Senhor. Meu Deus, nesse momento em que vamos aqui falar com os teus filhos, que a tua palavra, que a tua mensagem, Senhor, possa ser interpretada e chegar da melhor forma aos corações desses homens e dessas mulheres. Porque, Senhor, nós precisamos ver o teu trabalhar e o teu alcance, o teu cuidado para cada um dos nossos irmãos. Deus, que essa mensagem possa aqui agora produzir o fruto desejado e que nós vejamos como está sendo promovida a cura, como está chegando o nosso milagre. Faz a tua obra, prepara os corações e fale em cada uma das vidas, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, quando nós vamos falar relacionando a respeito da obra de Deus, a Igreja de Cristo, em especial, nós percebemos como desde os dias mais primórdios, como a obra de Deus ela cresceu, como a obra de Deus evoluiu. Muitas pessoas falam que nós deveríamos, para sentir a presença de Deus, voltarmos ao primeiro amor da igreja primitiva. Eu entendo que isso seja uma verdade, mas vejo também que essa necessidade, em todas as igrejas que entendem o que está escrito em Efésios capítulo 5, versículo 27, o que Deus deseja para a sua obra, já mantiveram essa necessidade viva. E vejam que Paulo foi muito enfático ao escrever aos irmãos de Éfeso, dizendo justamente como deveriam se portar, como Deus esperava que a sua igreja fosse. E se Deus espera que nós tenhamos, que nós sejamos, antes de tudo, uma igreja, vamos lá,
gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível, é porque o primeiro amor que já constava na igreja primitiva consta e vem sendo trabalhado dentro das nossas igrejas, através dos nossos pastores e pastoras, principalmente pela ajuda do Espírito Santo, na força do Espírito Santo, na vida dos fiéis que comprometeram-se com a obra de Deus. E por que eu falo isso? Vejamos que o cristianismo, a igreja do Senhor, a igreja de Cristo, inicialmente ela começa os seus passos com 12 pessoas separadas, Cristo e mais 12, começam ali, chamados discípulos, a viverem os milagres sobre a terra do Senhor Jesus. De 12 passa-se para o número de 70, depois chega a 120, daqueles que realmente permanecem, porque muitos, nós teríamos aí um número de 500 pessoas, mas muitos foram se desencilhando, muitos acreditaram que o evangelho havia morrido, ficando apenas 120 para glorificar. Mas se você vai ler, por exemplo, Atos capítulo 4, versículo 4, você percebe claramente que de 120 pessoas, mais à frente nós teremos o aproximado a 5.000 pessoas que foram convertidas pela mensagem do evangelho. O que isso quer dizer? Que a igreja, desde o dia que foi estabelecida sobre a face da terra, ela continua crescendo, ela continua desenvolvendo, ela continua ampliando. E curiosamente, porque ela traz conversões de todos os lados. E o interessante é que a mensagem que nós pregamos é Cristo o eficaz, Cristo o transformador, Cristo o regenerador. E isso faz com que pessoas deixem as suas velhas religiões e possam vir para a igreja de Cristo, e acabam essas pessoas se convertendo ao evangelho. E, consequentemente, o crescimento vai se dando de forma que cada dia mais um número maior de pessoas acaba sendo alcançado. São gentios se convertendo a Cristo, são judeus se convertendo a Cristo, são pessoas de todos os cantos do mundo se convertendo a Cristo. E todos sobre uma única perfeição, todos sobre uma única ideia e sobre um único propósito. E nós falávamos ontem na aula de teologia, que eu convido você a participar em AD, todos os sábados a partir das 9h30, que uma igreja, ela pode ter várias pessoas com visões distintas, como eram os 12 discípulos. Todavia, se nós nos pautarmos em propósitos comuns, ou seja, dentre eles o principal de pregar o evangelho, Deus se encarregará de fazer a grande obra e Deus se encarregará de promover a expansão do cristianismo. Vejamos que Atos relata que até mesmo o autor de Atos escreveu lá destacando que até mesmo na perseguição que houve sobre os cristãos, aqueles que iam se espalhando, iam levando a mensagem do Senhor. O que isso nos quer dizer ou serve por referência? Simples, que o propósito, embora os momentos não fossem os dos mais fáceis, ele continuava vivo dentro do coração. E é claro, com toda certeza, quando o propósito do evangelho fica vivo no meu coração, é sinal de que a qualidade do evangelho permanecerá. Pergunte a um historiador como foram os dias de ontem e de que forma o evangelho chegou até nós. E você vai perceber que a qualidade veio, sim, até nós. Muitos se desvirtuaram dos ensinos, muitos tentaram fragilizar as escrituras, mas o que é certo prevaleceu. E aquilo que foi gerado por mãos humanas não prevaleceu. E por que prevaleceu o que é correto? Porque mesmo diante de toda dificuldade, mesmo diante de todas as situações, os propósitos eram firmes.
Com isto, gerava o comprometimento em cada vida, em cada coração. E de que forma? Ao ponto de muitos homens e mulheres, se necessário fosse, morrerem até pelo Evangelho como sinônimo de fé. Por que sinônimo de fé? Porque sabiam que Deus queria para eles que realizassem as suas missões. Foram pessoas não preparadas por teologias, foram pessoas muitas das vezes sem saber ou ter qualquer instrução humana, mas que viram, ouviram e perceberam o trabalhar de Deus em suas vidas e se colocaram a anunciar o verdadeiro Jesus Cristo através dos tempos. Lembro, o Evangelho do Primeiro Testamento, como o Evangelho do Segundo Testamento, nunca esteve preso a paredes, nunca esteve preso a tempos, nunca esteve paralisado a épocas. Ao contrário, o verdadeiro Evangelho, onde pessoas são comprometidas com a sua missão, reconhece a qualidade da missão, portanto as pessoas se comprometem e do comprometimento nasce a fé. Por que muitas pessoas insistem? Porque tem fé. E aonde há fé, Deus dá o crescimento, Deus dá a expansão, Deus fala, Deus faz e Deus acontece. Hoje, nas respectivas datas, me assusta quando muitos especialistas, se assim podemos chamar, querem se assentar e querem falar a respeito de estratégias para o crescimento da obra de Deus ou para o seu desenvolvimento. Mas preste bem no que eu vou te falar. Quando eu falo de estratégias do crescimento da obra de Deus, ou a respeito daquilo que nós podemos usar como referência, se nós ficarmos um dia todo discutindo, nós não esgotaremos o assunto. Provavelmente você ouvirá de muitas pessoas dizendo: eu penso que dessa forma vai dar certo, eu penso que daquela forma vai dar certo, eu penso daquela forma que vai dar certo. Só que veja só que interessante, por causa de que eu penso que desta forma vai dar certo, nós temos igrejas que são mais tradicionais, nós temos igrejas que são mais liberais, nós temos igrejas para todos os tipos, para todos os gostos, porque acham que com isso vão cooperar para o crescimento da obra de Deus. Mas deixa eu te explicar qual é ou como acontece e quais são as verdadeiras estratégias para o crescimento da obra de Deus. Repito, tome a sua Bíblia, vá comigo para o livro de Efésios, Efésios capítulo 5, versículo 27. Neste versículo estão as verdadeiras estratégias que nós precisamos adotar, que se somam também ao versículo 26. Se queremos ver a obra de Deus crescer, qual seja, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. É a palavra que transforma, é a palavra que regenera. E por quê? Por causa da palavra. Porque a palavra, como diz o versículo 27 do capítulo 5 do livro de Efésios, para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Quando eu conheço as estratégias divinas, eu sei diferenciá-las das estratégias humanas. Eu sei dizer que o que funciona na casa de Deus são estratégias espirituais e não são estratégias humanas. Porque estratégias humanas, até eu já disse isso em outra ocasião, eu preciso ficar inventando hoje, inventando amanhã, inventando depois de amanhã. Mas as de Deus não. O Evangelho se renova, mas o Espírito é o mesmo. A palavra se renova, mas o Espírito é o mesmo. As pessoas são transformadas, mas o Espírito é o mesmo. As pessoas são trabalhadas, o velho homem morre, mas o Espírito é o mesmo. E qual a razão? Porque nós estamos atuando
com base em Efésios 5:27, sendo uma igreja gloriosa, mas procurando chegar pela palavra numa igreja santa e irrepreensível, porque Deus tem separado o seu povo e Deus quer o seu povo de forma distinta. Deus quer que as pessoas chamadas de cristãs sejam diferenciadas por aquilo que vivem, por aquilo que trazem dentro de si, pelos testemunhos que colocam dentro da sua casa, dentro da sua vida. Como foi ontem, precisamos ser hoje, por que não dizer até melhorar, para que amanhã todos possam ver em nós a transformação do Espírito de vida. Mas vamos estudar um pouquinho essas estratégias. Vamos descer lá dentro de cada uma delas para entender quando Deus quer, primeiro de tudo, uma igreja gloriosa. Bem, se eu falo de glória, eu falo de poder. Se eu falo de glória, eu falo de manifestação de autoridade dentro da casa de Deus. Uma igreja que fica só, com todo respeito, fazendo piruetas, jogando-se para cima e jogando para baixo, vazando por debaixo dos bancos, atirando, cuspindo no semblante do outro, como forma de poder, isso não é poder de Deus. O que é poder de Deus? Poder de Deus é o orar e ver a transformação de vidas, ver curas, ver sinais, ver maravilhas. E o que muitas pessoas às vezes confundem, eu quero aqui já corrigir uma situação. Nós vemos que a cada dia os templos estão sendo levantados de forma cada vez mais esplendorosas, né? As formas cada vez mais maiores, como se isso fosse sinal de bênção. Deixa eu te contar uma história que eu ouvi e quero passar para você, e você pode aprender com isso. Houve um homem que jogou na loteria e havia uma pequena igreja. E ele falou e veio com aquele discurso que milhares de nós fazem. Qual seja, se eu jogar na loteria, o dia que eu ganhar eu vou dar o meu dízimo na igreja e nós vamos construir a melhor igreja que um espaço pode ter. Este homem jogou, ganhou, construíram a igreja. Depois que a igreja estava pronta, a igreja ficou vazia. Nem os mesmos membros que ali congregavam continuaram congregando. E bateu-se um temor muito grande, um medo muito grande, um temor pela reverência do que Deus é. E da mesma forma, um medo por aquilo que havia acontecido quanto aquilo ou aqueles que Deus havia entregue para gerenciar. E nesse momento, o pastor daquela igreja, então, ele vai orar e ele vai perguntar para Deus qual a razão de ter perdido aquelas ovelhas. E Deus revela que ele não estava naquele lugar como muitos pensavam que ele estava. E eu não digo com isso que você não merece ter o seu conforto. Você merece ter o seu conforto. Mas eu digo que como chegou aquele conforto àquela igreja, Deus não havia recepcionado. E qual foi a visão do pastor? Embora tenha sido construída a igreja mais luxuosa, a igreja mais bonita, o Espírito Santo colocou no coração do pastor derrubar aquela igreja. E ele fez isso, derrubou a igreja fisicamente. Muitos não entenderam como assim a igreja mais chique, mais bonita do bairro vira chão. Pois é, quando ele pôs no chão, a última coluna que sustentava aquela igreja, entrou a primeira alma necessitada. Quando começaram a falar de construção, chegou a segunda, e foram chegando outras. E todas as pessoas que chegavam diziam: não tem alguma coisa que eu possa fazer para ajudar na construção dessa igreja? Um disse: eu vou vender pano de prato. A outra disse: eu vou vender bolacha. O outro disse: eu vou vender doce. O outro disse: vou fazer almoço. O outro disse: eu posso doar um dia de trabalho. O outro disse: eu vou trazer a minha família. O outro disse: vou fazer aqui o almoço para os irmãos. O outro disse: vou cuidar do café dos irmãos. E quando esta igreja ficou terminada,
ela estava mais bonita do que aquela que havia sido erguida. Ela estava mais luxuosa do que aquela que havia sido erguida com o dinheiro daquele jogo. Ela estava mais bela do que aquela que havia sido posta naquele lugar. Mas também ela estava cheia do poder de Deus, porque o povo se juntou na qualidade e no comprometimento da glória de Deus e no que o Evangelho encaminha e promove, que aquelas pessoas, literalmente, naquele lugar, podem ouvir, podem dizer e podem proclamar, foram cheias do Espírito Santo e da glória de Deus. Não existem estratégias, não existem aparatos, não existem situações que nós criamos pelo lado humano. O que a igreja para crescer, e se ela não tiver, ela não crescerá, e ela não será a menina dos olhos de Deus, é justamente a necessidade da sua glória, é a necessidade da sua presença. Muitos talvez não entendem isso, então não vão buscar a glória de Deus. A glória não é minha, a glória não é dela, a glória não é do pastor A, do pastor B, do bispo A, do bispo C. A glória é de Deus. E ai daquele que acha que a glória está nele, que se faz o soberbo, porque Deus o resiste. Mas Deus sempre dá a sua graça de forma aberta, multiplicada, àqueles que são necessitados dela. E ali aquela igreja promoveu, aquela igreja viu que o que precisava era da graça de Deus, e aquela igreja se humilhou e disse: nós vamos buscar a Deus, nós vamos orar aqui, nós vamos buscar aqui. E naquela humilhação, e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Portanto, palavra e oração é o que promove o milagre, é o que faz a diferença no coração de Deus. Pastor, eu não sei o que acontece. Na igreja que eu frequento, já não se dá mais glória. Então vá você orar. Não, mas eu tenho que falar com o pastor. Vá você orar. Porque, irmão, se tem uma coisa que encoraja e que molda o ambiente, que move o ambiente, é oração. E oração contamina. E oração é viciante. Quando eu percebo que tem alguma coisa errada, eu vou orar. E o Espírito Santo incomoda outro. 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 Ao ponto em que, quando nos damos de conta, estão todos orando, estão todos clamando. E aí então é mocidade sendo batizada no Espírito, é criança batizada com o Espírito, é adulto sendo batizado no Espírito e pelo Espírito. E de repente a igreja está glorificando a Deus. Não por meninice, mas por poder da glória de Deus. Assim, o que precisa muito? Somente que você entre no comprometimento da graça de Deus, para então viver a graça de Deus. Não adianta eu me comprometer com palavras, dizendo: eu vou orar, alguém vai orar, alguém vai clamar, alguém vai buscar, mas eu preciso fazer parte desta obra. Aqui eu acho muito bonito uma frase que foi feita para nós comprarmos uma determinada propriedade. Foi feito um trabalho para nós arrecadarmos um determinado valor, e ao final do canhotinho marcava lá a frase: faço parte desta obra. E isso nunca mais deixou de ser tema deste ministério. Faço parte desta obra. Não vou dizer para você que, assim, eu entenda bem que eu vou colocar. Não digo que a DJM é a melhor igreja de todos os lugares, que ela se sobrepõe em relação às outras. A nossa igreja, ela é boa, mas como milhares de outras que pregam o verdadeiro evangelho. Só que uma coisa que faz interessante, e aqui eu coloco com muito respeito a distinção, porque eu gosto da minha igreja, porque ela me ensina a fazer parte desta obra. Eu fico às vezes triste quando alguém diz: eu sou membro de banco, eu fico no banco. Irmão, membro de banco é parafuso e madeira. Mas você que tem o Espírito de Deus na vida, dizer que vai ficar parado no banco, fazendo parte daquele banco, se Deus te derramou a sua graça, o seu poder, a sua bênção, a sua honra, alegrai-vos,
ficai de pé, porque o Espírito renovará as vossas forças, o Espírito te trará poder, o Espírito te batizará, o Espírito te renovará, e sobre ti descerá a glória de Deus, e você será cheio do seu poder. Aleluia. Igreja sem mácula. Segunda questão de Efésios capítulo 5, versículo 27. As estratégias para o crescimento da casa de Deus. Meu amado irmão, com todo respeito, uma igreja, por mais humilde que ela seja, ela não pode compactuar com o pecado. Uma igreja, por mais que ela seja grande, ela não pode compactuar com o pecado. Às vezes, algumas pessoas acham que se punir alguns e deixar outros, não será feita distinção ou continuará tudo bem. Preste bem atenção. Quando Paulo falou de uma igreja sem mácula, o interesse de Paulo não era pregar a punição. Nós entendemos que a punição já é o próprio pecado que cada homem carrega dentro de si. Tanto é que a maior penalidade na DJM é a mentira, porque ai do homem que mente para Deus e mente para si próprio quanto à sua própria condição. Por isso que a palavra do Senhor fala: examine-se o homem, pois a si mesmo, depois coma e beba deste pão, beba deste cálice. Porque quando ele faz isso, ele está anunciando a morte do Cordeiro até que ele venha. Quando eu não falo e não toco mais no assunto e tema pecado, as pessoas não são mais exortadas à santidade. Eu já disse isso em outra ocasião e eu vou repetir aqui agora. O papel da igreja não é colocar um vigia em cada esquina para ficar olhando se você está pecando ou não. Mas o papel da igreja é pregar sobre o que representa ser uma igreja sem mácula. Ou seja, o que representa fazer parte de um povo que caminha em busca da santidade. Quando você está em busca da santidade, quando você está caminhando atrás da santidade, quando você está ouvindo a mensagem a respeito dessa santidade, então você pode dizer: a minha igreja vai vencer todas as coisas. E quando eu falo de minha igreja, eu não estou dizendo da igreja de Míria, a igreja que faz parte do corpo de Cristo, porque no corpo não há máculas, no corpo não há pecado. Então, quando eu prego a respeito da necessidade da santidade, eu estou dizendo assim para as pessoas: olha, retornem para Deus, voltem-se para Deus, deixai os velhos hábitos, os velhos costumes, que não vos acrescentem nada, mas sim se aproximai de Deus, porque Ele precisa mudar a sua vida e você precisa sentir essa transformação. Irmão, em relação à santidade, não há barreiras que sejam intransponíveis através de um corpo separado e santificado para a boa obra. Não há barreiras, não há demônios que fiquem para que o quê? Justamente haja a transformação pela santidade daquilo que é pregado. Ah, mas eu não vejo mais falar de pecado. Toda igreja séria precisa pregar a respeito da santificação, sem a qual nós não podemos ver e não iremos ver a Deus. Olhe só o que diz Romanos 12, capítulo 2. Romanos 12, versículo 2. Vejam só o que diz Romanos, capítulo 12, versículo 2. E aí entenda cada qual. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando eu não ouço mais a pregação, quando eu quero ficar no pecado, e quando eu não quero correr
mais para a santidade, é porque o meu coração já se conformou com as coisas desse mundo. Amados, preste bem atenção ao que foi pregado no passado, ao que é pregado hoje e deverá ser pregado no futuro. O que seja, as coisas desse mundo passarão, mas a palavra do nosso Senhor, essas não hão de se passar. Quando eu me conformo, quando eu me deixo levar pela pregação deste mundo, pelas coisas desse mundo, pelas vocações desse mundo, a minha mente fica retrógrada às coisas, aos pecados que aqui existem e querem me afastar da presença de Deus, ao ponto de muitos já não acreditarem mais que existe diabo. Há muitos já não acreditarem que existe Deus, há muitos de não acreditarem que existe perdão, que há muitos de já foram levados a não acreditar mais na doutrina da graça. Mas preste atenção que diz aqui o autor aos Romanos: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe como você renova o seu entendimento, querido? Querida, a partir do instante em que você senta, você vai conhecer as Escrituras Sagradas, e a Escritura Sagrada vai gerando em você a santificação, mas também aqui, o que seja, a renovação do teu espírito. Algumas pessoas dizem assim, é até engraçado, ou de ouvir, talvez triste de ver a que ponto chegamos. Eu gostaria de viver um batismo, mas santo. Se você quer ser batizado naquilo que é santo, para se destacar em relação aos que são ímpios, então você precisa ler a Bíblia. Cada dia que a Bíblia, ou aquilo que nela está disposto, é apresentado ao seu coração, o seu entendimento vai abrindo, a sua vida vai sendo transformada, você vai sendo transformado e você vai entendendo qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade do Senhor é que ninguém se perca, a não ser aquele que foi o filho da perdição. Mas muitos estão querendo se perder como se isso fosse necessidade. Agora, querido, eu entendo que a igreja ela precisa pregar a respeito, ensinando os seus filhos a serem prósperos. Eu entendo que uma igreja precisa pregar, sim, sobre a família. Eu entendo que uma igreja, sim, precisa pregar sobre as bênçãos terrenas, porque Deus os deixou para aproveitar. Mas uma igreja também precisa pregar sobre o abandono do velho homem e a renovação do Santo Cristo dentro de nós. Porque não foi somente um sacrifício de cruz, foi um sacrifício de amor. Pecado continua sendo pecado do tempo passado ao tempo de hoje, da criação até os dias de hoje. Então, se eu prego pecado, eu não prego para te ofender, mas eu prego para dizer o seguinte: olha, aqui existe uma lista de situações que podem te afastar do amor de Deus. Mas eu quero que você apenas entenda uma coisa: se você é fraco, peça ajuda ao Espírito Santo, porque ele vai te fortalecer. E o amor de Jesus Cristo vai levar você à libertação. Por quê? Porque a palavra esclarece. A palavra traz esclarecimento. A palavra traz orientação. E quando a palavra traz orientação, por que eu vou viver correndo atrás do pecado? Sendo que eu sei que aquilo ali não agrada a Deus. Ao contrário, se eu correr para Cristo, eu vou correr para dizer: Senhor, eis-me aqui. No que eu posso lhe ser útil? Aí realmente é uma igreja sem mácula. Senhor, eu me firmo com o teu propósito. Senhor, faz de mim o teu querer. Usa-me segundo a tua vontade. Terceira situação, uma igreja sem ruga. Algumas pessoas, e eu estava comentando como eu abordaria esse tópico, porque algumas pessoas, quando a gente fala de rugas, associam uma igreja velha. E por isso acham que a igreja tem que ser aberta, ou temos que viver abrindo igrejas para poder dizer que somos uma igreja nova.
Ou precisamos viver sempre gerando coisas novas no aspecto de modismos para gerar, para criar essa noção do que é novo? Mas não é isso que está associado a uma igreja sem ruga. É claro que a ruga traz sinal, demonstra que aquela pessoa ela está experimentada para a vida. Ele foi vivendo, teve várias experiências e tem um certo tempo já de criação. Mas quando Paulo escreveu aos que estavam em Éfeso, dizendo que Deus queria uma igreja sem ruga, não é que fosse uma igreja envelhecida no aspecto de tempo e criação, mas que nós pensássemos fora de dogmas, pensássemos fora de velhos hábitos, pensássemos fora de velhos ensinamentos e passássemos a buscar a Cristo como sendo o novo. Eu consigo ser Caleb. Caleb, se você olhar, eu fico imaginando quando ele entrou na Terra Prometida, aos 40 anos, mas precisou aguardar mais 40. E a força, eu imagino o que a força do tempo não fez com aquele homem durante esses 40 anos. Ele precisou aguardar a bênção acontecer. Como o tempo não acabou, vamos dizer, mudando o seu perfil, mudando o seu rosto. Mas, quando ele pisa na Terra Prometida, o que ele diz? O mesmo fôlego que eu tinha lá atrás, eu tenho hoje. Uma igreja, quando eu digo que ela não precisa, uma igreja sem ruga, eu estou dizendo, olha, eu não posso viver naquela igreja que sempre fica dizendo, porque no passado nós pregamos, porque no passado nós falamos, porque no passado nós comentamos, porque no passado nós fazíamos, porque no passado nós ajuntávamos, porque no passado nós evangelizávamos. Muito bem, mas será que isso é tema somente do passado? Será que a igreja hoje não consegue evangelizar? Será que não houve discipulado em tempo de pandemia? Será que não houve pregação em tempo de pandemia? Será que não houve salvação em tempo de pandemia? Será que não houve milagre em tempo de pandemia? Mudaram-se os meios, mas Jesus, que é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, assim será eternamente. E existem outras formas de eu ser útil ao meu Senhor, e eu não posso ficar sendo saudosista dizendo que no passado nós fomos, ainda usando como referência a igreja primitiva, dizendo, porque no passado sim tinha poder, que no passado sim acontecia, mas no passado também tinha oração, que é obrigação da igreja no presente orar. Porque sem oração, sem palavra, não há renovação. Por isso que nós precisamos andar em novidade de espírito, em novidade de vida, em novidade de querer. Sem querer viver uma novidade de vida, nós não temos como viver sem ruga. E aí entramos para uma igreja santa e irrepreensível. Santa por quê? Porque combate ao pecado, não ao pecador. Tem pessoas que acham que combater o pecado é ficar pensando o tamanho do cabelo da irmã. Tem pessoas que acham que combater o pecado é pensar o tamanho da saia da irmã ou a barra do paletó do irmão. Tem pessoas que acham que pecado é pensar a tatuagem do braço do adolescente. Dentre outras coisas desse perfil. Com todo respeito, querido, uma igreja santa, ela se ocupa em pregar o Evangelho. E o Espírito Santo faz a obra. O Espírito Santo quem converte. O Espírito Santo trabalha. Sabe por quê? Porque nós temos alvo. Nós temos alvo. E porque nós temos alvo, nós optamos e nós estamos sempre prosseguindo para o alvo.
para o prêmio da nossa santa vocação. A minha santa vocação é viver a Deus, seja pregando, seja cantando, seja tocando, o que Ele achar que eu devo fazer. E a sua santa vocação? A minha é fiscalizar. Então comece fiscalizando a vossa vida. Examine, pois, o homem a si mesmo. Depois venha e coma desse pão e beba desse cálice. Se eu me preocupar com isso, eu vou me preocupar com a verdadeira pregação do Evangelho. Ou você vê que a Bíblia diz assim, limpe primeiro o exterior e o interior ficará limpo? Ou a Bíblia diz ao contrário, limpe primeiro o interior e o exterior ficará limpo? É isso que a Igreja Santa faz. Agora, uma coisa é certa, ela procura conhecer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos, preste bem atenção no que eu vou concluir para você. Quando você ouve esta palavra de Deus, quando você vem para esta palavra de Deus, quando você vem participar deste culto, eu quero que você viva o melhor da parte de Deus. Aleluia. E eu quero que você viva o melhor da parte de Deus para que você seja santo como Ele é santo. E quer verdadeira estratégia? Então eu vou passar para você novamente as estratégias que fazem a diferença da casa de Deus. Qual seja? Vou ler do 24 ao 27, que é o tema dessa tarde. De sorte, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam sujeitas ao seu marido. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Entenda de uma vez por todas, e aqui vai para a sua orientação e para a minha orientação. O que vai purificar alguém, o que vai santificar alguém, é a palavra. Então, se Deus deu ordem para você pregar, prega. Se Deus deu ordem para você falar, fale. Se Deus deu ordem para você sair pelo mundo levando a boa semente, vá. E aí vem o versículo 27. Para apresentar por que nós precisamos deixar a palavra curtir em nós a sua missão. Para a apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Uma igreja irrepreensível. Ela começa a ver, entender, buscar e tentar alcançar a boa vontade do Senhor, que é irrepreensível e perfeita. Então, se você está buscando muitas outras coisas, a não ser estas estratégias, enquanto parte da igreja, acredite, o pecado não permanece no corpo que é santo. Mas deixai o pecado, procurai a santificação e você vai se sentir parte do corpo. Mas pastor, eu não me sentia parte do corpo já há muito tempo, eu não me sinto mais parte do corpo há muito tempo. Então depois desse louvor eu vou orar por você, para que entre no seu coração, para que entre dentro de você a vontade de você sentir-se parte do corpo de Cristo. Sabe como é que eu vejo fazer parte do corpo de Cristo? Eu olho para você, você olha para mim. Aonde eu estiver fraco,
cumpre-se aquele versículo. Um ao outro ajudou e disse ao seu companheiro: esforça-te e tem de bom ânimo. É melhor serem dois do que ser um. Se um cair, o outro levanta. Como quando somos companheiros do mesmo corpo, quando estamos no mesmo corpo, eu não quero saber quais são os seus defeitos, mas eu digo assim, e me comprometo assim, com o corpo de Cristo, chamado igreja, e com você, chamado Filho de Deus, filho da salvação, a seguinte situação, qual seja, eu vou orar por você. Jesus vai te abençoar. Jesus vai te ajudar. Aleluia. Jesus vai te dar força. Juntos nós vamos vencer. Juntos nós vamos superar. Juntos nós vamos ser igreja. Juntos nós vamos vencer no nome de Jesus. Então, pastor, eu não consigo mais sentir o que eu sentia. Ouça esse louvor. Depois nós iremos orar pela tua vida para que você volte ao primeiro amor.
Glória a Deus. Voltando para aqui, voltando para esse trecho, Deus abençoará e dominará as nações. A pastora Rosângela vai estar fazendo aqui agora a leitura dos nomes e logo após nós vamos estar orando para Deus te trazer para o corpo e para encerramento desse trabalho. Elza está pedindo oração, Marileide está pedindo oração, Edna, o pastor Daniel, da unidade evangelizadora ali de Piraporinha, Patrícia está pedindo oração, o irmão Vicente está pedindo oração, eu estou pedindo oração, são alguns nomes, hoje eu vou ler, o Josepe, Ildete, Patrícia, a dona Deise, Rosângela Jerônimo, Lara e Larissa, e Júlia está pedindo oração. Vamos orar também pelos nossos membros, pelos servos do Senhor Jesus. Vamos orar pelo corpo de Cristo. Vamos orar pelos nossos empresários, para Deus abençoar os nossos dizimistas, os nossos ofertantes, para Deus fazer um trabalhar. Mas a oração especial hoje, o ponto principal dessa oração, está justamente condicionado à questão do retorno ao corpo de Cristo. Faz-se sentir por parte do corpo de Cristo. Quem está entrando agora, antes de fazer a oração, digo a você que se você tirar o seu celular e colocá-lo na parte da vertical e colocá-lo na horizontal, você vai perceber que no canto superior esquerdo do seu vídeo, nós estamos com algumas mensagens, ou seja, sendo reproduzidas acima de nossas cabeças. Esse é mais uma tecnologia para deixar esse chat, este culto, esse trabalho interativo. Então você pode enviar a sua mensagem no grupo e posteriormente ou ela vai aparecer aqui ou vai aparecer no grupo e nós estaremos anotando os seus pedidos de orações. A irmã Carla também pediu ali oração, você notou? A irmã Carla também está pedindo oração. Está aqui pelo seu irmão Clodoaldo, não é? O irmão Agenor também está pedindo oração. E eu sei que Deus estará abençoando sempre, né? Deus estará trazendo o seu renovo. Enquanto nossa pastora vai anotando, nós vamos nesse momento fazer aqui a nossa oração pelo tempo, pelo retorno do tempo. Amém? Senhor Jesus, nesse exato momento, aqueles irmãos que estão conosco aqui agora, Senhor meu Pai, que estão, Senhor meu Deus eterno, interessados, que não se sentem mais parte do corpo, que não se sentem mais como pessoas vivas do Evangelho, e no Evangelho e pelo Evangelho, que o Senhor possa mudar esta realidade. Alguns estão até sem forças para cultuar a Deus, mas eu tenho certeza
que o Senhor pode mudar esta realidade. Aquele que não tem força, o Senhor pode trazer força. Aquele, Senhor Pai do céu, que está cansado, o Senhor pode libertar dando vida e vida com abundância. Coloque a todos, Senhor, meu Deus eterno, dentro do corpo, para que eles sintam-se fortes, fortalecidos e abençoados pelo poder da Tua graça, pelo poder do Teu amor. Por isso, meu Deus eterno, faz a Tua obra, faz o Teu poder. Meu Deus, que a Tua palavra mencione e mostre para cada homem e cada mulher quais são os efeitos do pecado, mas qual é a graça de Deus para aquele que recebe, Senhor, o Teu perdão. Abençoa, sim, meu Deus eterno, para que esses que estão no corpo não caiam para fora dele. E aqueles que ainda não estão possam chegar e serem feitos parte. Meu Deus, que todos os que estão na Tua casa possam ser renovados pelo poder da Tua palavra e da Tua santidade. Trabalha poderosamente para que haja sempre da Tua redenção à nossa disposição. Meu Deus, obrigado pela Tua justiça. Abençoa todos aqueles que nos pedem oração e que essas orações sejam, Senhor Pai do céu, sempre sejam consideradas diante de Deus especiais para a cura, para o milagre, para a restauração, para o Teu cuidado. Obrigado por tudo. Fica conosco e nos leva, Senhor, agora também na Tua santa paz. Amém, Jesus. Meus queridos, na quarta-feira vamos estar voltando com mais um trabalho. Na sexta-feira estamos com culto de campanha, tanto quarta como sexta às 19h30 e no próximo domingo às 14 horas. Deus abençoe vocês, levante sua mão. Daqui a alguns instantes estaremos na nossa igreja matriz, também ali cultuando com os irmãos, levando todos esses pedidos para o altar. Tá certo? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a doce consolação do Santo Espírito seja com todos os fiéis. Digamos juntos, amém. Deus te abençoe por este culto maravilhoso, cuidadoso e também abençoado. Que Deus te faça prosperar nesse início de semana. Te esperamos quarta-feira. Muito obrigado pela sua audiência. Até uma próxima oportunidade. Em querendo Deus, estaremos aqui, mas já tenha certeza, até o próximo dia estaremos juntos orando uns pelos outros. Tchau, tchau.